Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. O mercado de produtos naturais no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos devido à crescente demanda por alimentos saudáveis. Os consumidores estão buscando cada vez mais produtos que sejam livres de aditivos químicos, conservantes, artificiais e outros ingredientes sintéticos. Segundo a pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023, realizada pelo Instituto Organis, o estudo revela que a cada 1.000 brasileiros, 360 se declaram consumidores de orgânicos e apontam um crescimento de 16% no consumo deste tipo de alimento no país. Outro setor que tem crescido bastante nos últimos anos são os cosméticos produzidos de forma natural. O Brasil segundo a revista Forbes, o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, que cresceu quase 20% em 2021. Segundo a BioBrasil Fair, o mercado dos produtos orgânicos de beleza já movimenta 3 bilhões de reais ao ano. Nesse contexto, um setor que também tem grande participação é o da tecnologia e inovação, importantes para a preservação dos alimentos, mantendo o seu valor nutricional. Para discutirmos mais sobre a temática, vamos conversar com nossas convidadas, Jaqueline Bezerra, empresária de cosméticos naturais, e Adriana Galvão, professora universitária, CEO da startup EcoDryTech e doutoranda em desenvolvimento e meio ambiente. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Jaqueline Bezerra, empresária de cosméticos naturais, e Adriana Galvão, professora universitária, CEO da startup EcoDryTech. E eu quero dar as boas-vindas aqui às nossas convidadas e quero iniciar o nosso programa perguntando o motivo do consumo de produtos orgânicos ou considerados saudáveis ter crescido tanto no Brasil. Essa é também uma tendência mundial ou é só no Brasil que houve essa expansão, assim, esse boom do consumo desses produtos? Sejam bem-vindas. Obrigada, gratidão. Eu acredito que o mundo como um todo, né, preza e tendencia a esse processo de sustentabilidade. Com o passar dos anos, a gente tem visto aí que os níveis dos mares têm subido, né, as nossas temperaturas têm subido, e isso também se deve muito a esse processo de desmatamento, né, e poluição no mundo. Então, acredito eu, né, que obviamente o nosso comportamento também precisa ser revisitado, né? Então, acredito sim que os biocosméticos, né, no meu caso, sejam uma grande tendência para esses próximos anos. A gente precisa realmente repensar todo o nosso ecossistema. E então, a nossa mudança de hábito, acho que é mais do que emergente, né? Essa conscientização, acho que ela faz parte hoje do mundo todo, ou pelo menos essa tentativa de conscientização das pessoas para cuidar da sua saúde, e os produtos orgânicos, eles são essenciais, não é isso, professora? Certamente. É um prazer estar aqui com vocês, que nos ouvem e veem. O consumo de alimentação saudável ele tem crescido nos últimos anos, principalmente após a pandemia, né? Então, durante o período de isolamento social, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, de pesquisar, né, de assistir mais lives. Então, nós tivemos uma disponibilidade de nutricionistas, médicos, né, que passaram a compartilhar informação e as pessoas começaram a rever os seus modos de consumo. Então, esse crescimento, ele aconteceu de forma muito natural. Hoje nós temos uma prospecção de crescimento no mercado de cerca de 25% até 2025, por exemplo. E hoje as pessoas estão com uma outra consciência, com outro tipo de atitude, né? Lendo rótulos, né? Cozinhando mais em casa e buscando realmente produtos livres de agrotóxicos. Você colocou, Jaqueline, sobre a questão dos cosméticos, né, que é o seu caso, da sua empresa. A ideia desse mercado de cosméticos é rejeitar produtos sintéticos, que são geralmente encontrados nesse tipo de produto, e substituí-los com ingredientes naturais, veganos e orgânicos, né, extraídos da natureza. Como você avalia o mercado e como surgiu a ideia dessa criação, né, da criação da sua linha de cosméticos?
Essa parte é uma parte que eu gosto muito porque está diretamente ligada à saúde. Por volta de 2018, eu estava ao mesmo tempo fazendo mestrado e trabalhando numa empresa de grande circulação de difusão cultural. E tudo isso ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa que, de certa forma, quem puder, recomendo não fazer, né? Levar ao mesmo tempo o trabalho e estudo. A carga era muito intensa de trabalho e mestrado. Então, nesse momento, sob muito estresse, eu descobri uma MAVE, que é uma malformação arteriovenosa neurológica. No resumo, é um bolo de artérias com veias. E ela resolveu dar o ar da graça nesse processo de muito estresse, né? Carga altíssima, dormindo pouco, muito, enfim. E aí, um dia em casa, escrevendo tese do mestrado, desmaiei, fui socorrida pelos vizinhos e vim às pressas fazer uma cirurgia em Teresina, neurológica, coisa que você nunca está esperando. Logo após essa cirurgia, eu fiquei com uma ampliação, uma sensibilidade muito grande, olfativa e auditiva. Então, a partir disso, eu não suportava pensar em entrar no shopping, sentir aquele cheiro de gordura com gente. E aí eu disse, não, eu preciso melhorar isso, não conseguia dormir, né? Então, eu também não quero me propor a utilizar apenas remédios, né? Porque assim, você passa a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, né? Enfim, para funcionar. E a minha lógica era não pertencer a esse sistema. Então, eu comecei a utilizar óleos essenciais, né, no meu dia a dia. E aí fui diminuindo essa carga de remédios pós-cirúrgico aos pouquinhos, até ficar somente o necessário, né? E aí, aí eu pensava, usar só o óleo essencial, para mim, com o passar do tempo, não fazia muito sentido só isso. Então, comecei a misturar ali com um óleo orgânico, né, vegetal, fui estudando um pouquinho mais e esse estudo foi levando ali a desenvolver os produtos que hoje fazem a Gelmi, né, com J. A Gelmi, inclusive, né, a Jé significa feiticeiro, o espírito, e Omi, água, porque também eu gosto muito de trabalhar com essa questão da nossa ancestralidade, né, da valorização. E aí minha avó era quebradeira de coco, né, e então assim, a gente também traz um pouco dessa filosofia, desse saudosismo, né, do que é toda essa sistemática. Muito bem. Professora, você é desenvolvedora de uma startup, não é isso? Fundadora do projeto EcoDryTech, em que foi desenvolvido um desidratador solar para o aproveitamento de alimentos da agricultura familiar. Inclusive, já representou, né, o Brasil na 27ª sessão da Conferência das Partes, que é a COP27, do Sebrae Nacional. Poderia explicar para nós, para o nosso telespectador, como funciona essa tecnologia e como veio essa ideia desse desidratador? Com certeza, é um prazer a gente compartilhar, né? Em 2017, nós desenvolvemos o primeiro desidratador solar movido a energia solar aqui na Universidade Federal do Piauí, a partir de uma demanda que nós tivemos do desperdício das hortas comunitárias da cidade. Então, nós queríamos verificar, né, se esse desperdício acompanhava os números mundiais da ordem de 17% a 20%. Então, o meu esposo, que também é sócio fundador e que é o cientista responsável por esse desidratador solar, ele construiu o primeiro piloto, feito em madeira, né? Então, nós fizemos os primeiros testes e, a partir desses primeiros testes, nós percebemos que os alimentos saíam da máquina como se estivessem frescos. E a partir das nossas pesquisas, né, buscando no mercado o que tinha de referência para que nós pudéssemos também nos alinhar, a gente percebeu que no mercado não tinha nenhum produto similar ao que nós fazíamos. E foi esse o start para nós ingressarmos como empresa incubada dentro da universidade. Então, fundamos a nossa startup, incubamos na Ineagro nesse primeiro momento. Sim. E já engatamos no primeiro edital de inovação feito pela FAPEP e pelo Sebrae aqui no Piauí, onde a gente construiu os 4 primeiros desidratadores, né, de segunda geração, que eram mais robustos, né, já tinham uma outra configuração, revestidos de aço inox, de metal por fora, para justamente ter uma resistência à intempérie, ficar no campo. E que esse alimento também é importante frisar que ele fica dentro de uma cabine protegido da radiação solar. Então a gente pensa sempre que a desidratação de alimento movida a energia solar, o alimento vai exposto ao sol.
Ele não vai por diversos motivos, né? A questão da segurança alimentar, mas principalmente para que ele não receba radiação que vai acabar deteriorando um pouco os seus nutrientes. Nesse período todo, nós já testamos mais de 100 produtos diferentes, né? Já tivemos uma marca de produtos que criamos para divulgar a nossa tecnologia, então teve uma ampla aceitabilidade de mercado. Né? Então nós entendemos que a desidratação, ela é além daquilo que a gente já conhecia normalmente, né? Todo mundo já comeu uma uva passa, eu falo, uma banana passa, uma carne de sol. Então o processo de secagem ele é muito antigo e muito utilizado, mas ele tinha uma certa limitação. Então nós fomos além desenvolvendo produtos como temperos, como bolachinhas cracker, como mantas de fruta, aproveitando o alimento, desde o alimento verde até o alimento extremamente maduro, né, que seria descartado, pois ele não teria uma apresentação visual adequada para o consumidor. Né? Então, hoje nós estamos focados no desenvolvimento da nossa tecnologia para que a gente possa ajudar a agricultura familiar realmente a diminuir os desperdícios de alimentos, gerando renda. E, ao mesmo tempo, pessoas como eu, como você, como a Jaque, que a gente possa ter uma máquina dessa em casa, porque todos nós temos perdas em casa. O desperdício acontece na casa de todo mundo, né? Então a gente precisa ter um equipamento que seja alinhado com a sustentabilidade, né? Que não tenha custo, né? Gasto de energia, por exemplo, um alto custo, e que a gente possa produzir os nossos próprios alimentos para ter disponibilidade fora de safra, por exemplo, a manga e o caju, né? Que às vezes a gente quer comer uma manguinha fora de safra. Então, a gente pode ter a nossa manga, pode ter o nosso caju, a gente pode ter a nossa banana e produzir uma infinidade de alimentos diversificados e extremamente nutritivos. Bom, daqui a um tempo todo mundo vai precisar ter uma máquina dessa dentro de casa, né? Certamente, é o nosso desejo, que a gente possa democratizar a nossa tecnologia, porque é algo realmente sensacional. Sensacional. Muito e assim, bom. A gente até pensa que uma das coisas que eu imagino, hoje em dia, nesse período da pandemia, nós que ficamos, né, reclusos em casa, a gente começou a fazer os nossos plantios, né, de apartamento. Minha avó, lembro demais, né, eu aprendi muito com minha avó sobre essas técnicas de plantação, não só em casa, porque ela reutilizava também esses materiais da natureza e fazia os canteiros suspensos. Né? Então a gente começou em casa também botar em prática, né, essas memórias, essas lembranças. Agora, essa questão dos produtos naturais, apesar de ser um mercado em crescimento, eu vejo, né, a gente vê que ainda há muita desinformação sobre esse setor. Como é que vocês lidam com estes desafios e a que vocês atribuem essa falta de informação? Ou será que devemos até mesmo chamar de uma falta de conscientização das pessoas? Acho que a gente precisa pensar assim, a gente precisa parar para pensar no todo. O comércio como um todo, claro que ele quer baratear o produto ao máximo possível, porque a gente está falando aí de um processo capitalista. Então, esse capitalismo selvagem faz com que essa grande indústria produza, né, a ponto de baratear e ser mais acessível. Só que essa acessibilidade, ela não veio a contento a programar dentro dos seus produtos também ali gotinhas de saúde, porque a gente está falando ali de adicionar petrolatos, né, que são produtos oriundos do petróleo. A gente está falando, ou seja, a gente está falando de reaproveitar outros elementos que em geral a indústria ali talvez fosse jogar fora, né? Então a gente tem esses petrolatos, ftalatos, e aí a longo prazo o que é que significa a presença desses componentes, né, nos nossos materiais de higiene pessoal? Significa dizer, por exemplo, que você está consumindo ali uma quantidade muito grande de alumínio, né? Você está ali pondo dentro do seu corpo. E isso gera, com o passar do tempo, a gente já vê muitas pesquisas que gera ali, pode gerar câncer, né? Câncer de mama. A gente vê uma desregulação da tireoide acontecendo num grande volume, né? O uso do desodorante, por exemplo, que é o que né, convencionalmente nós utilizamos diariamente, ele faz um acúmulo imenso, né, de alumínio. Então, a longo prazo, a gente percebe que a gente já está tendo retorno disso, vendo a quantidade, por exemplo, imensa de pessoas que a cada ano aumentam aí com câncer. A gente acabou de passar aí pelo Outubro Rosa, nós estamos no mês do Novembro Azul, não é? E veja a previsão é de que o câncer ele passe a ser uma doença como qualquer outra, né? Do tipo, você vai conviver com aquilo pelo resto da vida e você precisa administrar depois só esse processo cancerígeno.
Coisa que a gente pode evitar, por exemplo, utilizando os biocosméticos, né? Porque ali você está sabendo exatamente o que você está pondo dentro do seu corpo. Em geral, existem algumas filosofias que as pessoas entram, que a Ayurveda, que ela diz assim, que ela só utiliza o que ela pode consumir, né? Ela só utiliza no corpo o que ela pode ingerir. Então, isso é uma filosofia que, se a gente parar para realmente analisar, a gente está pensando o que você está colocando dentro do seu corpo, você sabe exatamente o que está entrando. Hoje em dia, como a Adriana falou, a gente passou a ler um pouquinho mais desses rótulos, né, conhecer um pouquinho mais. E outra, a gente, com essa tecnologia, a gente passou a extrair alguns elementos que a gente utiliza dentro dos biocosméticos, né? A gente tem hoje, por exemplo, conservantes verdes, que a gente não precisa utilizar nenhum conservante, que também vai fazer uma agressão ao nosso corpo. Quer dizer, a gente tem percebido que a nossa leitura, o nosso conhecimento sobre esses processos tem aumentado mais. A gente tem conseguido também utilizar a tecnologia a servir, de fato, a nossa saúde, né? Eu queria complementar o que a Jaque está falando. Tem um médico que eu gosto muito, que ele costuma dizer que lotear o nosso corpo, né? Então, alinhado com a questão da cosmetologia sustentável e saudável, a gente precisa entender que o nosso corpo é um todo, né? E que tudo que nós passamos na pele vai para a corrente sanguínea. Né? Quando ela faz essa abordagem de que a gente vai mexer na tireoide, a gente vai mexer na parte hormonal, a gente vai mexer, despertar o câncer, por exemplo, tudo faz parte do pacote da alimentação. Então, nós nos alimentamos pela boca, pela pele, pelos olhos, pelo ouvido, porque a alimentação saudável também está nos nossos pensamentos, naquilo que a gente consome de audiovisual, por exemplo, naquilo que a gente consome de cultura, naquilo que a gente consome de forma geral. Então, essa conscientização, eu acredito que ela vai a partir dos despertares individuais. Então, a minha jornada, ela depende da sua, que depende da sua, mas nós precisamos também ter a nossa partilha, a nossa parte de responsabilidade. Sim. E a minha responsabilidade é buscar o conhecimento. Esse conhecimento de o que é que faz um petrolato, o que é que faz um corante de amarelo, né? O que é que faz um alumínio dentro de um desodorante, porque nós somos muito visuais. Então, a gente chega no supermercado, a gente fica doido, a gente chega no mercado, aquele monte de informação, e você olha o rótulo, acha tudo lindo e confia naquela empresa. Né? Nós somos de uma geração que confiávamos, até o momento que nós percebemos que nós podemos modificar alguns hábitos, nós podemos ter um alinhamento maior com a natureza, porque a sustentabilidade, ela não pode estar superficial, apenas no discurso. Né? Então, nós falamos de sustentabilidade há 50 anos, né? Mais de 50 anos, mas, de fato, o que está se fazendo no nosso planeta para que essa sustentabilidade aconteça? Então, nós precisamos mudar os hábitos internos, os hábitos dentro da nossa casa, da nossa família, dentro do nosso trabalho, para que a gente possa modificar essa relação e ter uma relação saudável, sustentável, feliz, abundante e próspera. E assim, complemento do complemento, né? É importante a gente pensar, a gente está, como você comentou, dentro desse ecossistema. E esse ecossistema, pelo menos na Adjalmi, a gente tenta respeitar muito, que as nossas manteigas e os óleos vegetais, a gente traz da Amazônia, né? De famílias que trabalham com sustentabilidade. Se eu ponho uma matéria-prima, né, que ela vai ali restaurar cabelos químicos, todas essas matérias, elas são provenientes a partir de pesquisa realizada na Amazônia, e a gente traz para colocar aqui nos nossos produtos. E aí, claro, a gente também não pode esquecer o nosso Piauí. Então, o que eu trago de valorização do nosso Piauí é o óleo de coco babaçu, né, extra virgem, que foi uma coisa que eu passei a conhecer a partir do estudo, né, para a produção de biocosméticos. Então, eu trago o óleo de coco babaçu extra virgem das quebradeiras de coco do Piauí para dentro desse nosso produto, né? Então, hoje a gente está indo lançar uma linha de biocosméticos a partir do óleo de coco babaçu extra virgem em São Paulo.
A Adelmi participou do Expo Favela Piauí e dentro das 260 empresas inscritas, 10 foram selecionadas para o Expo Favela Brasil. A Adelmi é uma das 10 selecionadas para representar agora, né, dias 1, 2 e 3 de dezembro em São Paulo, no nosso estado. E aí os 10 selecionados também vão representar aí dentro de algumas startups e participar de um reality em uma TV nacional, né, de grande reconhecimento. E essa questão das quebradeiras de coco faz parte, inclusive, colabora com a economia criativa, né, na comunidade onde elas estão inseridas. Isso gera dignidade também para essas pessoas, gera renda, gera receita. Exatamente. Enfim, né, contribui para modificar todo o ecossistema, inclusive econômico e social daquelas comunidades. E aqui agora a gente volta aos nossos estúdios com Jaqueline Bezerra, empresária de cosméticos naturais, e Adriana Galvão, professora universitária e CEO da startup EcoDry Tech. E a gente estava conversando até sobre a parceria com comunidades amazônicas, não é isso? E de onde vem parte da matéria-prima utilizada. E no Piauí você já informou também que tem uma parceria com as comunidades de mulheres quebradeiras de coco babaçu. Como é que funciona o manejo e qual a importância da extração sustentável desses ingredientes naturais? E aproveito para perguntar sobre como é a participação dessas comunidades, né, no sentido de saberem e até mesmo de se orgulharem do valor do produto que estão fornecendo. Eu costumo dizer que a gente, além de produzir os biocosméticos, a gente também produz uma saboaria natural e medicinal, que a gente também faz o processo, né, da extração das ervas através dos extratos, e aí a partir disso é que a gente também faz os nossos sabonetes. A Adelmi a gente produz tudo do zero. Então, quando eu falo que pego esse óleo do coco babaçu e trago para a saboaria e trago também para os biocosméticos, também pensando nesse processo da sustentabilidade. Né? Então, não adianta eu dizer que trabalho com sustentabilidade se eu também não tenho a responsabilidade mínima com relação à quantidade desse material que eu vou utilizar. Quando eu falo, por exemplo, de óleos essenciais, todos os nossos produtos contêm óleo essencial. Existe óleo essencial que para você poder fazer 1 litro, você gasta mais de 100 quilos de uma planta. Então, assim, a gente precisa dosar muito bem quando a gente fala de trabalhar com sustentabilidade, promovendo a sustentabilidade. Né? Nós, por exemplo, o ser humano como um todo, a gente gosta de cheiros, né? E para quem bem estuda em relação a isso, sabe que quanto menos cheiros nos produtos, melhor, né? Porque a gente está ali também trabalhando com a sustentabilidade. Então, para que gastar esses 10 quilos, né, de uma planta, se eu posso ter outras formas de alimentar ali meu corpo, né, promovendo o mesmo benefício na minha pele. Então, assim, na Amazônia, as comunidades que a gente trabalha, eles têm uma cooperativa, né? Então, a partir dessa cooperativa também existe ali um estudo tecnológico, químico, para poder fazer a extração dessas matérias-primas. A gente está falando do buriti, a gente está falando do bacuri, a gente está falando do cupuaçu, enfim, produtos amazônicos que passam por esse processo de estudo. A partir disso, eles formulam, né, alguns elementos. Esses elementos, uns a gente traz aqui, a gente faz essa compra coletiva também a partir de mulheres, ou seja, lá na comunidade da Amazônia, eles levam para essa cooperativa e nós formulamos um grupo de mulheres do Brasil e a gente faz a compra e, além disso, essa mesma cooperativa amazônica exporta. Hoje em dia, eles exportam para a Alemanha e para os Estados Unidos. Então, eu preciso ter também a preocupação, como a gente estava comentando aqui, de onde vem esse material e qual a segurança desse material. Porque, assim, eu preciso dar também uma segurança para o meu cliente de onde eu estou trazendo. Qual a origem, né, qual do a material, origem. que também é um produto sustentável também. Que não vem de desmatamento, que não vem, não é isso? E aí, exatamente, a gente pensa nessa cadeia toda. Aqui no Piauí, eu utilizo o coco babaçu, mas uma das coisas que em específico a gente tem uma defasagem a maior parte desses produtos eu de fato preciso trazer de fora.
né? Então, tudo eu preciso importar do Brasil e embalagem, eu acho que é uma das coisas que a gente tem um maior problema, porque nós temos muito poucas possibilidades de embalagens sustentáveis. Então, a gente tem isso fora, né? Então, para exportar, também é um valor gigantesco. Isso. Então, toda essa cadeia, todo esse processo ainda faz com que a gente não tenha um preço, muitas vezes, tão acessível, né? Então, a gente está tentando correr para também fazer esse processo de sustentabilidade, no sentido de que qualquer pessoa possa acessar um bom produto. Professora Adriana, e qual a importância de ter a preocupação com a redução do desperdício, né, que a gente já colocou aqui, o desperdício de alimentos, que é um problema que, infelizmente, né, ainda está tão presente no nosso dia a dia? E aumentou, né? Então, após a pandemia, nós tivemos um aumento para mais de 30% das perdas e desperdício de alimentos, né, de maneira global. O que a gente pode fazer em relação a isso? Nós podemos realmente mudar as mentalidades. Então, nós precisamos ir ao campo, conversar com esse pequeno produtor, com esse pequeno agricultor, para que ele também modifique a sua forma de plantio, né? Fazendo um plantio planejado. Eu vou conseguir vender tanto, então eu vou trabalhar exatamente para aquilo que eu vou conseguir vender. Então, assim, ainda não se tem um diálogo muito afinado entre a sociedade e entre a agricultura familiar. Teresina, nós temos mais de 40 hortas. Então, assim, a gente precisa, né, pulverizar essa informação, mostrar que essas pessoas existem, porque como a Jaqueline fala da questão da gente trabalhar com a matéria-prima, eles têm a matéria-prima, eles estão passando por processos de conversão para uma agricultura mais sustentável, a agroecologia. Sim. O orgânico a gente precisa trazer a certificação e tudo isso é bastante oneroso para o pequeno agricultor. Então, são várias ações que devem ser feitas de maneira conjunta e coletiva, mas eu volto a falar sobre a conscientização, que é você saber o que você está comendo, você saber de onde vem o seu alimento. A Jaque falou agora sobre a questão dos óleos, né? Dessas parcerias com as comunidades. Então, a gente tem que saber ter um certificado, né? Um conhecimento de origem. Então, hoje nós temos vários selos, né? Selo vegano, selo, né, sem crueldade animal, né? Vários selos que trazem uma segurança melhor para o consumidor, mas ainda não são suficientes. Então, a gente precisa ter essa conscientização, modificar os nossos hábitos alimentares, buscar comprar pertinho da gente, né? Porque a gente adora, todo mundo adora comprar uma coisa, ai, maravilhosa, importada. Mas ninguém lê lá nas entrelinhas o que é que tem dentro daquele produto alimentício, que não é um alimento. Então, a gente precisa fazer todo esse diálogo, né, para fazer uma ponte entre o pequeno produtor, entre o campo e a cidade. E é urgente porque, da mesma maneira que nós temos um grande desperdício, nós também temos fome. Isso. Então, nós podemos resolver um problema resolvendo outro. Né? Isso é importante que a sociedade se una dessa maneira para que a gente possa implementar ações. Por exemplo, fazendo os alimentos desidratados, trabalhando com cosmetologia natural, né? Empoderando essas sociedades para o autocuidado. Porque nada mais do que a gente quer é ter uma vida saudável, mas uma vida saudável é uma vida feliz. A alegria, quando você está alegre, você está feliz, você não adoece, né? Ou às vezes você se alimenta muito bem, mas os seus pensamentos são tão, assim, né, poluídos, e aí você acaba sempre adoecendo. Então, buscar essa saúde integral. E essa saúde integral, ela só vem quando a gente busca o conhecimento. Esse conhecimento tem sido fundamental, né, nesse século XXI, onde a gente tem tanta tecnologia, mas ainda nós temos cidades extremamente poluídas, falta de saneamento básico, temos a questão da fome, da desnutrição, né? Da miséria. Então, tudo isso ainda acontece. Por que ainda acontece? Essa é a pergunta que eu me faço, acho que Jaqueline também faz. E nós podemos mudar essa realidade através das mãos que se dão de forma horizontal, como a Jaqueline faz com
o coletivo dela, né? Como eu faço com as agricultoras e com todas as pessoas que trabalham junto conosco. Eu quero retomar a nossa conversa perguntando que tipo de oportunidade esse mercado pode garantir aos novos empreendedores, porque aqui nós temos o exemplo de vocês, duas, né? Mas esse mercado, que tipo de oportunidade a gente pode garantir para novos empreendedores? Às vezes alguém que está nos assistindo e que quer também empreender. Que oportunidade esse mercado tem para esses novos empreendedores? Eu vou começar, na verdade, com um pensamento em relação analisando a nossa casa, Teresina. Eu fico me perguntando todos os dias por que a gente tem uma quantidade imensa de farmácias sendo abertas todos os dias. Isso. Será que nós estamos tão doentes assim, que a gente precisa de tanta farmácia a cada esquina? Se a gente inverte essa lógica, se a gente, ao invés de abrir farmácia, a gente abre espaços de convivência, né, de vivência, uma cafeteria, uma livraria, ou um espaço até mesmo, né, para propiciar um conhecimento melhor através de oficinas, para entender melhor o que são esses produtos naturais, né, como é que a gente faz para chegar a essa medicina da nossa avó, né, dos nossos ancestrais, na nossa cozinha, no nosso dia a dia. Quer dizer, se a gente pensa, se a gente modifica essa lógica toda, a gente entende que existe um outro comércio que está aí o campo extremamente aberto, né? A gente está falando aqui dos cosméticos naturais, né? Eu chamo de biocosméticos porque literalmente eu pego um pedacinho da natureza e coloco ali dentro, né? Mas se a gente for analisar, se nós começarmos a mudar, e é mais do que urgente, nós começarmos a mudar os nossos hábitos, a gente vai perceber o gigante mercado que nós temos e não necessariamente aquele mercado capitalista selvagem. A gente está falando aqui agora há pouco de trabalhar com as comunidades, né? Eu estou trabalhando com as comunidades que é aqui próximo, Quebradeiras de Coco daqui de Cabeceiras, mas assim como estou trabalhando com comunidades amazônicas. E junto a gente faz aqui essa circularidade, né? Então, essa circularidade, por que ela não existe também aqui pertinho da gente? Pensar que também é sustentável o nosso dia a dia, né? A nossa forma de comportamento. Até hoje eu não entendo, por exemplo, Teresina a gente tem sensação de 50 graus por dia, né, de temperatura. Por que é que nós não funcionamos em determinados horários, ou seja, esse horário mais intenso de sol, do meio-dia até 2, 3 horas da tarde? Por que a gente não funciona ali como uma siesta, como acontece aqui na Argentina, não é? Por que a gente não tem ali bebedouros públicos, como você pode encontrar lá na Itália? Quer dizer, todo esse processo, ele pode ser pensado se a gente para analisar de fato a nossa casa, o nosso terreirinho aqui, né? Então, a gente pode colocar, inclusive, a partir desses processos, né? Fazer pequenas projeções e a gente consegue, a partir disso, pensar até pequenas e grandes startups, né? A Agelmi, ela é pensada, no sentido geral, como uma startup. A gente está participando agora do programa da Invest, que é um empreendedor acelerado. Então, eu passei a ter também essa consciência de que a Agelmi, ela também funciona como uma startup, quando eu também participo de todo esse processo, de toda essa cadeia, né? Viabilizando ali famílias, mulheres, né? A gente sabe que dentro da estrutura social, uma determinada camada da sociedade, a base é a mulher. Em geral, essa mulher preta, periférica, né? Então, quando a gente faz toda essa roda gigante funcionar, a gente vê essas mulheres crescendo dentro da sociedade também, e a gente tem um ganho dentro da nossa sociedade e uma qualidade de vida melhor para toda essa pirâmide também, né? Excelente. Eu quero falar um pouquinho do resgate, né? Eu acho que resgate é a palavra que vem na minha cabeça quando você fala que tipo de oportunidade, principalmente as mulheres, têm para poder também ingressar no mercado empreendedor. Eu acho que é resgatar o seu talento. Todas nós temos talento, você aí tem talento, você tem talento, nós temos talento. E a Jaqueline fala muito da ancestralidade, então até começo do século XX a gente tinha essa medicina da natureza muito próxima de nós, né? Então as nossas avós, nossos bisavós sempre tinham um chazinho, sempre tinham um emplasto, tinha um xarope, um lambedor, né? Que curava uma coisa, outra coisa. Então onde é que foi parar tudo isso? Né? Como a Jaqueline abordou, por que tanta farmácia, né? Pululando pela cidade, enquanto
tudo isso está acontecendo. Então, resgatar esses saberes, né? Ao mesmo tempo, é preciso se capacitar, porque ser empreendedor, eu digo que não tem nenhum glamour, tem muito trabalho. Então, até que a gente consiga realmente se colocar no mercado, ainda temos uma longa jornada pela frente, mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer da parte administrativa, da parte contábil, a gente precisa entender de vendas, de marketing. Então, é todo um pacote que vem junto com o sonho de empreender e poder ter uma autonomia, uma independência financeira, gerenciando a sua casa, gerenciando o seu tempo. Eu falo muito isso para as mulheres. Eu acho que a gente é muito alinhado quando fala, Jaqueline, sobre essa questão da circularidade, que assim, as mulheres, elas estão em busca hoje de ter um tempo de mais qualidade com a sua família. Então, assim, essa corrida selvagem que foi, né, até hoje, ela está se desacelerando. Por quê? Primeiro, nós precisamos da nossa saúde. É mais ou menos a filosofia das máscaras de oxigênio. Eu primeiro preciso colocar em mim para depois colocar no outro. Então, a mulher, ela precisa estar muito bem como líder da sua família, ela precisa estar saudável, ela precisa estar feliz, ela precisa se sentir bonita, né, pertencendo àquela sociedade, para que ela possa oferecer para a sua família ou para as pessoas que a cercam também uma qualidade de vida. Então, hoje eu falo, é o crochê, é o macramê, é o biocosmético, é o tempero, é a geleia. Todas nós temos um talento que podemos empreender com ele. E aí eu posso indicar um lugar que é muito legal para isso, que é o Sebrae, né? O Sebrae é um grande parceiro e acho que é o lugar para a gente realizar sonhos, né? Levar as ideias e realizar os nossos sonhos. Então, como empreendedora e como startupeira, né? A gente aprendeu muito com o Sebrae. E hoje nós estamos incubados, até queria retomar, na incubadora de base tecnológica da UFP, que também é uma novidade acontecendo aí no meio acadêmico, também é uma inovação, né? Onde a gente está encontrando também novas ideias, novas soluções, porque a partir do momento que eu proponho uma solução, eu quero que essa solução aconteça e modifique realidades. Né? Então, geralmente quem funda uma startup busca resolver um problema, né? Não é aquele problema que a gente chama de dor, mas não é um problema que dói fisicamente, mas a gente identifica essa dor na sociedade. Então, nós buscamos a realização dessa cura através de ideias inovadoras. Então, por exemplo, nós temos ali na Paraíba, nós temos uma professora, uma cientista, que desenvolveu um modelo de fossa ecológica, com geração de água. E olha que bonito, ela desenvolveu isso, professora Cristina Crispim, vou até citar o nome dela, para resolver um conflito entre vizinhos. Então, ela conseguiu resolver um conjunto de coisas de uma maneira muito simples, a partir de um aprimoramento de um modelo de fossa ecológica. Então, a nossa tecnologia, ela também vem de um resgate de um saber tradicional, né, para poder modificar realidades e fazer com que as pessoas que ainda não têm acesso a uma comida de qualidade possam fazer as suas hortinhas, plantar no seu quintal. Opa, não vou consumir isso aqui, eu vou desidratar, né? E vou ter isso aqui para me alimentar minha família de uma maneira saudável, tendo um alimento bastante nutritivo, né, durável e, acima de tudo, com segurança alimentar. Então, a segurança alimentar, ela permeia tudo isso. Porque se eu não tenho segurança alimentar, eu também não tenho saúde. Né? Então, a saúde está diretamente ligada àquilo que eu vou consumir, a forma como eu vou viver. Então, acho que as mulheres hoje precisam dar esse start, dar essa mudada, né? Buscar usar menos artifícios, né? Que a gente acaba usando muitos artifícios. Né? Tem mulheres que têm 1 milhão de produtos nos seus banheiros, tem 1 milhão de produtos nas suas cozinhas e dispensas. Então, a gente pode tornar a vida mais simples e buscando aquele conhecimento. Eu queria abordar, né, falando um pouquinho mais sobre isso, que quando eu me tornei empreendedora,
eu fui em busca também do conhecimento e fui fazer meu primeiro curso de fitoterapia. E o meu mundo se revelou. Eu falei, gente, que coisa mais incrível. A fitoterapia me levou na aromaterapia. Então, ao mesmo tempo que eu modifiquei os meus hábitos alimentares, eu também modifiquei os meus hábitos de consumo de produtos de higiene. E durante a pandemia, também montei o meu sonho de trabalhar com aromaterapia quântica. Então, eu fui buscar aromaterapia quântica para poder me amar, levando o conceito do ame-se para as pessoas, né? Mas nós só temos 2 braços, né, Jaqueline? Então, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Esse sonho está um pouquinho guardadinho na pastinha, mas tudo isso aconteceu porque eu despertei para essa realidade. Eu acho que você que está nos assistindo também pode despertar. Tem tanto conhecimento, tem tanta gente partilhando esse conhecimento na internet, né? Então, assim, é questão de gerenciamento mesmo do seu tempo. E se você citou bem o Sebrae, como um grande parceiro, né? O Sebrae tem feito um excelente trabalho, milhares de pessoas têm sido ajudadas na criação de suas startups ou no desenvolvimento de suas empresas, de seus negócios, através do Sebrae. Mas eu queria perguntar para vocês, a gente já está partindo para finalizar o nosso programa, o tempo é muito curto, né? Queria perguntar para vocês quais são as perspectivas desse mercado, né, de produtos naturais, ou mesmo de cosméticos, ou de uma economia sustentável, vamos dizer assim, para o futuro, para o próximo ano. Como é que vocês veem a perspectiva desse mercado? Eu vejo de forma muito positiva, né? O crescimento ele está aparente, então nós conseguimos verificar isso na economia, por exemplo. Então, o mercado de alimentação saudável ele movimenta milhões durante o ano todo aqui no Brasil e fora do Brasil. O Brasil ele está entre o 4º e o 8º, né, lugar no mundo de consumidor de produtos saudáveis. Esse mercado ele vai crescer na medida que as pessoas tiverem o acesso, mas tiverem o conhecimento. Né? Então, a gente vê Teresina, por exemplo, Teresina tem crescido no número de estabelecimentos que oferecem alimentos saudáveis. Hoje a gente tem a oportunidade do granel, né? O granel a gente também tem que ter um cuidado com esse conhecimento de origem, de onde vem, a forma de armazenamento, durabilidade e tudo mais, mas é uma forma mais acessível que você compra a quantidade que você conseguir, né? Então esse mercado, a perspectiva de crescimento, ela é muito promissora para os próximos anos. E isso também pode gerar novos negócios para quem está querendo montar um negócio voltado para esse segmento. E novos empregos para as pessoas se capacitarem também para estarem aptas a ocupar essas funções que vão surgindo no mercado a partir do desenvolvimento desses produtos. Eu acho que a gente precisa pensar a nossa perspectiva para ontem. A gente está vendo a forma que eu costumo dizer que a natureza vive sem a gente, mas a gente não vive sem a natureza. Então, pensando isso, eu acredito que essa educação, sabe, sobre não só o empreendedorismo, mas a nossa educação em relação ao mundo, ao nosso meio ambiente, né, tentar voltar com que ele seja sustentável por ele mesmo e a gente seja apenas uma parte do processo dessa cadeia, ela também passa pelo campo da educação. Como eu sou o pai do Cris e Rochelle juntos, né, eu tenho mais de 3 empregos, né, e gosto, né, porque tem a de Almi. Ao mesmo tempo também eu sou docente e a gente trabalha com projetos culturais também no audiovisual, nas artes visuais, a gente faz de tudo um pouquinho. Então, esse ambiente educacional, eu vivencio isso dentro de casa desde sempre. Eu tenho pais que trabalham dentro da área da educação, né? E como o papai e a mamãe sempre colocam, minha filha, educação, ela não é especificamente a única veia, né? Como é que eu posso colocar ali o esqueleto dorsal, né? Mas ela é uma parte importante desse nosso esqueleto enquanto humanidade. Então, quando eu penso aqui educação, é pensar hoje em dia que matérias nós temos nas escolas para trabalhar não só o empreendedorismo, mas também para pensar soluções
para a nossa sociedade, não só dentro do que a gente está comentando aqui, né, que é esse processo dos cosméticos, trabalhar também desenvolvendo outras linhas, né, de projeto. Quer dizer, no Brasil a gente precisa ainda investir muito, a gente está falando de adolescentes, quer dizer, em outros países a gente acompanha o desenvolvimento de pesquisa a partir do ensino médio. A gente só vai ter isso aqui quando a gente chega na universidade. Então a gente precisa começar a injetar, né, a investir muito nesse conhecimento e na busca por esse conhecimento, na busca por trazer soluções diretas para a nossa sociedade, desde o início, né? Se você educa ali a criança para pensar de uma forma lógica, todo esse sistema, todo esse ecossistema, ela naturalmente vai começar a desenvolver ali soluções básicas, simples, não só para o seu dia a dia, mas para a nossa convivência, né? Reforçando, a gente precisa da natureza, não é ela que precisa da nossa presença, e ainda mais, ela consegue se regenerar, se reconstituir, né? Então, assim, a gente está falando da ação direta nossa que provoca péssimos resultados para nós mesmos. Então, assim, quando eu penso, não penso em 2024, eu penso ontem, né? Que bom, são programas assim que a gente vê que existe solução, né? Que ainda temos boas perspectivas e existe esperança para um país melhor, para um mundo melhor. Bom, o programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim, mas antes de pedir aqui às nossas entrevistadas que façam suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 14 de dezembro, acontece em Teresina um encontro com integrantes da comunidade Cajuína Valley. Durante o encontro, os profissionais vão conversar sobre negócios inovadores e a importância da participação nesses eventos para fortalecer a comunidade no ecossistema de inovação piauiense. Para onde caminham as ovelhas? A política no Estado Democrático de Direito. Este é o título do livro do advogado Francisco Soares Campelo Filho. A obra é uma análise detalhada e profunda sobre a condução da política no Brasil desde a promulgação da Constituição de 1988. A noite de autógrafos acontece no dia 14 de dezembro, entre 18h30 e 20h30, no Sesc Cajuína, no bairro Noivos, zona leste de Teresina. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra para nossas entrevistadas, né, que podem fazer agora suas considerações finais. Já quero agradecer demais pela presença de vocês. O tempo foi muito curto, né, diante de tanta coisa que a gente podia falar, mas fica para uma outra oportunidade. E deixo agora vocês à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo muito gostoso e necessário. Eu acredito que a Jaqueline abordou em algum momento a questão da educação, né? A educação ela não se faz apenas na escola, a educação ela se faz no dia a dia, né? Então nós temos uma juventude que precisa aí dessa injeção de ânimo, que precisa despertar para que essa responsabilidade ambiental, né, desse cuidado do seu entorno, desse cuidado com a sua cidade e também buscar uma realização futura que não seja aquela que a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente ainda vê as profissões mais tradicionais como sendo as mais disputadas, enquanto nós vemos as cidades aprisionadas, né, e aprisionando a nossa natureza. Nós temos que buscar novas maneiras de morar, novas maneiras de coabitar o nosso planeta, né, coabitar com os nossos semelhantes. Então, o que eu acredito muito, primeiro, é nessa nossa responsabilidade, nesse nosso resgate, nesse talento que todos nós temos, para que nós possamos construir, aliás, reconstruir um futuro que seja saudável para os nossos filhos que estão logo aí. Enquanto eu estou aqui, está tendo uma feira do empreendedor na escola do meu filho. Então isso, para mim, é um sinal de mudança, né? O meu filho já é empreendedor porque dentro de casa eu o ensino a ser empreendedor. Então nós pais também temos a nossa parcela de responsabilidade para que nós possamos direcionar essa caminhada dos nossos filhos para a responsabilidade, para a autonomia, para a independência, mas, sobretudo, habitar um planeta de forma mais harmoniosa, responsável e próspera. Ok. Jaqueline, suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço a você, doutor Campelo, pelo convite, ao Jornal O Dia.
Gostei imensamente de rever aqui minha professora, gente. Foi uma professora na universidade, né? De fotografia, então eu fiz artes visuais, né? Então, muito bom rever todo esse ambiente de amigos também, mas principalmente em torno de um assunto que é extremamente pertinente, né? Que é a nossa presença nessa nossa casa humanidade, nessa nossa casa mundo, nessa casa meio ambiente. Então eu convido vocês também a acompanharem um pouquinho do nosso trabalho através do Instagram. Né? A gente tem o Instagram que é AGE com J, AGEOMI Natural. A gente vai estar participando aí, como eu comentei, representando o Piauí, né, no Brasil, no Expo Favela Brasil. Convido também a conhecer um pouquinho do que a gente tem feito. Hoje em dia, basicamente, eu só não produzo pasta de dente. O restante, tudo isso, ainda, né? É mudança realmente total de hábito. Então, nós vamos estar lá, acompanhem um pouquinho e, claro, também a gente está indo para a feira para acompanhar e trazer investidores para a Então a gente conclama aí os empresários, estamos aqui para também abrir um canal de diálogo, né, começar esse processo de mudança. E assim, para encerrar mais ainda, a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão do capitalismo até selvagem também, de que um produto precisa ser para a raiz do cabelo, um outro produto para as pontas, e quando a gente fala de produtos naturais, a gente está falando de um produto para se utilizar no cabelo, no corpo, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você tem aí uma economia também e uma sustentabilidade que com esse único produto eu consigo ter hoje, como eu produzo um batom que ao mesmo tempo é blush e sombra. Então a gente está falando de uma maquiagem que o único produto resolve tudo. Né? E assim a gente precisa também desenvolver, e o convite fica para as nossas novas gerações que esqueçam. Claro, somem, mas não faça da nossa inteligência artificial o único meio, né? A gente está aí à beira das inteligências artificiais, então vamos buscar também a nossa inteligência presencial, né? Vamos sentir essa organicidade, né? Essa organicidade dentro do que a gente tem aqui, que é ainda sentir o calorzinho do outro, né? Respeitar o limite. E a gente está falando aqui também, né, de ser empático, né? A gente está num período muito avesso, né, a todas as coisas que têm acontecido. Então, o meu convite ficam esses até para a gente se repensar um pouquinho mais, né? Bom, obrigado aqui às nossas convidadas e agradeço também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.